Pessoas queridas do meu coração, estamos aqui hoje para trazermos a história de The Mimic. Sim, vamos finalmente ver a história desse bicho, que é justamente dos livros da Fazbear Frights. Sim, muitas pessoas estão curiosas porque ele apareceu no final do Security Breach, né, aquele bicho absurdo. E aí a gente vai entender finalmente agora, né, com um resumo que nós estamos aqui agora na mão, sobre o livro Nexi, que é a última história chamada The Mimic. E aí justamente a gente pode caminhar para depois ainda ter o epílogo, que vai a gente voltar nos eventos do Security Breach, que o bicho tá lá atacando os outros. E agora, mas a gente vai agora voltar lá no passado para a gente ver essa história. Como que o Mimic surgiu, da onde veio essa ideia e quem que projetou esse bicho. Então, pessoas, antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal acontecendo e muita coisa da hora por vir. Então, ó, deixa eu falar pra vocês. The Mimic é uma história que a gente vai ter que ir lá no passado, e aí vai ter explicando algumas coisas que aconteceram lá, pra gente poder chegar depois e somar as coisas aqui. Então, sente-se e fique confortável, porque hoje o bagulho vai ser doido. O bagulho vai ser doido, porque, né, é a história do bicho que a gente sempre quis saber, né? E a galera sempre teve dúvida, agora você vai saber aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos pra história de The Mimic. Bom, o protagonista da história é o Edwin Murray. Não tem outro cara pra ser, né? É justamente ele. E a gente vai ter um pouco do backstory do que aconteceu com o cara no começo da sua vida, né? Quando ele ainda tinha seus 20 e poucos anos, que ele era engenheiro ainda, meio com coisas de arquiteto. Nós estamos, pelo que tá dizendo aqui, no começo dos anos 70, 80 ali. Então, a gente tem ali um panorama de uma outra época. Época essa da Fazbear, onde tava começando a nascer as coisas, onde ainda as coisas estavam engatinhando ainda lá, mas ele não trabalhava na Fazbear ainda. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Esse cara, ele tem uma esposa, né, que é a Fiona, e ele tem um filho chamado David. Na verdade, ele era um cara muito bem sucedido, um cara muito feliz com a Fiona, sabe? Era um casal muito legal. Ele tem uma empresa que ele já fazia, né, suas partes de eletrônica e robótica, né, nessa época também. Não era nada de animatrônico ou coisa do tipo, eram mais brinquedos e coisas pequenas para crianças. Até então, tá tudo certo, show de bola. Aí, eles tiveram um filho, o Edwin e a Fiona, mas, infelizmente, a esposa morreu no parto do David. David é o filho do Edwin Murray com a Fiona, mas ela morreu no parto, e aí ele acabou, sabe, tendo um trauma enorme na vida dele praticamente, porque ele amava muito a mulher dele, gostava muito dela, e, bem, o filho nasceu desse trauma do caramba e tal, mas até fala no livro que ele fica muito feliz porque o menino lembra muito a mãe, lembra muito, né, a mulher que ele amou. Então ele pega esse amor que ele teve, né, pela mãe e coloca no filho, né, como um pai agora, cuidando, né, de uma criança, e agora um pai solteiro, ainda tendo que cuidar de uma, sabe, de uma empresa gigantesca, de um negócio enorme e tal. Só que as coisas não estão muito fáceis pro nosso queridíssimo Edwin Murray, porque depois da morte da Fiona, ele tenta conciliar como cuidar do moleque e também tentar cuidar da empresa. Ele tá tentando conciliar as duas coisas e não está conseguindo, tanto que tem eventos que vai acontecer que o David, tipo, apronta, faz algumas coisas e tal, né? O menino dele, ele não consegue ficar tanto tempo de olho, e aí ele acaba dando uns fumos e tudo mais. Outra coisa muito importante, esse David, ele tem uma pelúcia que é de um tigre, que é um tigrinho, muito provavelmente o tigrinho que nós vemos na capa chamada Tiger Rock, né, que é o tigrinho que talvez virou animatrônico anos depois, mas só avisando que ele tem uma pelúcia de um tigre, tá bom? E aí, o nosso queridíssimo Edwin tá tentando conciliar as coisas e tudo mais, mas começou a dar ruim. Justamente que ele ficou anos e anos e anos tentando, né, desde o nascimento do filho, né, o moleque dele agora tá com 4 anos de idade, e ele tentou conciliar o trabalho de casa, né, de cuidar do menino, e a empresa, mas não deu certo. Ele nunca conseguiu arrumar uma outra mulher que ele amasse tanto quanto foi a Fiona, e aí ele acabou se perdendo nesse meio tempo e perdendo até a sua empresa. Ele perdeu porque ele não conseguiu administrar, e aí aparece uma pessoa chamada Grant Starling, que é um executivo da Fazbear Entertainment daquela época. Ou seja, temos aí um novo nome, que é uma outra pessoa que já era executivo da Fazbear Entertainment, que provavelmente deu dinheiro para William Afton e Harry Emily naquela época. Temos uma nova pessoa,
que provavelmente foi lá e bancou o projeto, né, do William Afton e tudo mais, aquela coisa toda. Por mais que o William e o Henry fossem os donos, né, que a gente lembra da década de 70, aparentemente parece que eles também tiveram, sabe, fundos e também executivos e investidores, e um desses investidores acabou encontrando a empresa do Edwin e acabou fazendo um contrato com ele, falando assim, ó, sua empresa é muito boa, você é um cara mega talentoso, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um excelente trabalho na Fazbear Entertainment. Isso porque a Fazbear pediu pra ele fazer um animatrônico meio galinha na época, sabe? Pra eles estarem começando a estudar a possibilidade de fazer novos personagens. E aí ele falou assim, não, eu vou fazer aqui o endoesqueleto, aquela coisa toda. Aí ele falou, não, pode fazer aí. E a Fazbear Entertainment adorou o projeto do rapaz e acabaram fazendo, né, a compra de toda a fábrica e toda a loja do cara. Agora ele está sob o contrato da Fazbear Entertainment, isso na década de 70 e 80. Então, né, o cara agora vai ter que fazer coisas e animatrônicos e coisas absurdas que são, sabe, roupas enormes e absurdas virarem coisas legais para crianças se divertirem nas pizzarias. Bom, ele agora vendeu a alma por coisa ruim praticamente. Uma coisa que eu tenho que deixar de detalhe é que a ideia do Mimic, né, de fazer algo que imita, né, as outras coisas, veio justamente porque ele via muito o filho dele com o tal do brinquedo do tigre, né, ele via muito aquele tigrinho e tal, e como o cara não tinha mais a esposa pra ajudar a tomar conta do filho, e agora ele também tava, né, com o negócio da Fazbear, aquela coisa toda, né, com esse contrato gigante, ele quis fazer pelo menos uma companhia pro filho dele, uma companhia que poderia ser responsável e ajudar, né, sabe, a tomar conta do moleque, a evitar de causar problemas e tudo mais. Foi aí que ele começou a querer ter a ideia do endoesqueleto pra fazer, né, e também a programação pra imitar justamente, né, essas atitudes, essas coisas e tal do filho, pra justamente ser um robô que consiga seguir funções claras e altamente bem feitas ali, por conta justamente que o filho dele, ele via muito imitando, né, sabe, tipo, via o tigre e aí ele queria imitar o comportamento do tigre e tudo mais. Então ele pensou assim, ah, vou fazer o meu filho, né, com um bicho que vai imitar também, né, e fazer as coisas ali e não vai causar nenhum problema. Então essa imitação que o moleque tinha com o brinquedo, mais a ideia, né, de fazer como se fosse uma babá, veio a ideia de fazer alguma coisa que imite de um jeito rápido e prático e não dê dor de cabeça pro Edwin, né, pra fazer, ó, o filho vai tomar conta, né, o filho vai ter, né, uma guarda responsável, que seria o Mimic, e aí ele começa a criar o programa Mimic 1, que é justamente o mesmo programa que tá lá no The Storyteller e fez um monte de caramba dentro, né, da programação do Mega Pizzaplex. O que ele faz agora? Ele coloca essa programação dentro do Mimic e o Mimic funciona. Quando ele vai apresentar pro filho dele, ele não tem um nome ainda, né, esse endoesqueleto bizarro, e o filho dele acha meio esquisito e tal, só que aí o robô começa a imitar as coisas do filho. Mesma coisa que eu falei, que o filho imitava o tigrinho, agora, né, o filho tá fazendo a pose e o robô tá fazendo as mesmas coisas que o moleque. E aí, pelo que ele percebeu também, que o robô, ele fez um jeito mais prático, mais simples, de ser mais sensível, de ser um bicho mais, sabe, que não vai dar problema. E ele viu assim, ah, ele vai conseguir ser a babá perfeita pro meu filho. E aí, o David, né, que é o filho do Edwin, fala, ah, eu gostei dele, qual vai ser o nome dele e tal. E aí ele pensa, ah, não sei muito o nome, acho que vai ser Mimic. E é o nome de batismo do bicho, então. Foi aí que veio todo esse conceito, né, de fazer. E aí agora o bicho tá, né, agora ali acompanhando, né, o filho do Edwin. E agora ele fala, putz, agora eu vou conseguir fazer os contratos que eu tenho da Fazbear, poder cumprir com as coisas. E agora tem um bicho, né, ali, o Mimic tomando conta do filho dele, enquanto ele tá trabalhando, né, já que não tem mais a esposa pra tomar conta. Então agora com o Mimic podendo, né, ser essa babá esquisita que o Edwin acabou criando, né, pro menino dele ficar entretido e, sabe, fazer gestos e tal pro Mimic poder ficar copiando, as coisas vão começando a andar onde vai caminhar pra história o seguinte. O Edwin vai fazer mais algumas atualizações no Mimic, mas o Mimic ainda não pode falar. Isso é bem importante porque o Mimic não fala, pelo menos por agora. Ele só faz gestos, ele vai atualizando o processador desse Mimic, né, conforme o tempo vai passando, para ele poder fazer novas tarefas e poder, sabe, guardar novas memórias também, né, de coisas que o David foi passando. Não é tipo meses e tudo mais, eu acho que são semanas que ele vai fazendo isso. E aí o menino dele tá lá gostando do Mimic, brincando e tudo mais. Tanto que ele faz até um bonequinho, né, meio que assim, sabe? Porque o menino dele, o tal do David, ele fica sempre com um tigrinho, né? Que eu falei pra vocês que tigrinho é bem importante, que é até a capa lá do Storyteller e também do Tiger Rock, que é o mesmo tigre, na verdade,
né, o design, melhor dizendo, e o menino dele vivia com essa pelúcia desse tigre, né, andando pra cima e pra baixo, e ele faz até uma pelúcia, entre aspas, também, pro Mimic poder fazer o mesmo gesto. E aí vai aumentando e tal, até a parte de tarefas do próprio Mimic, que ele consegue imitar e copiar. Inclusive, até tipo, vestir roupa do moleque, o Mimic começa a querer fazer também, a vestir roupa, sabe? A fazer coisas igual o moleque dele faz. Tipo, tudo que o moleque meio que tá fazendo ali, o tal do David faz, o Mimic vai imitando tudo. E o Mimic vai guardando essas memórias na cabeça. E ele começa a perceber que o Mimic tá aprendendo até. O Mimic começa a fazer tarefas novas, coisas que até então não era do David, é tipo... Talvez alguma coisa na programação que ele fez, né, do Mimic 01, acabou criando e despertando novas tarefas que meio que se assemelham ao David, né, que é o filho dele, mas não é o David. É o Mimic tentando se parecer mais com o David e tudo mais, sabe? Aquele robozão tá tentando chegar a ser mais parecido com o filho dele. Mas ele tá mais tranquilo porque justamente ele tá conseguindo fazer o trabalho, né, na Fazbear e tudo mais. Mas, com isso, ele se enfia a cabeça no trabalho, mas a relação dele com o filho acaba deteriorando. Isso porque o Mimic passa a maior parte do tempo com o moleque e ele, né, acaba não fazendo tantas coisas, ele querendo ficar, sabe, só trabalhando mesmo pra Fazbear, fazendo as coisas, sabe, fazendo animatrônicos, inclusive uma animatrônica galinha, que eu acho que vocês conhecem bem quem é. E aí ele tá tentando entregar a tempo e tudo mais, o moleque chega perto dele, rapaz, você tá fedendo, faz dias que você não toma banho, e o cara começa a ficar pistoleta com o moleque, né, de encher o saco dele e tudo mais, porque agora ele queria, acho que era liberdade só pra trabalhar, ele não queria mais a criança, não sei, não dá a entender isso, ele quer que alguém cuide, ele quer que alguém ajude a cuidar, e ele tá com esse monte de trabalho pra fazer, e não tá com tempo pro moleque. Só que aí ele acaba ficando bravo porque interrompe, né, o pai de trabalhar, e aí ele fica bravo, e aí o moleque chora, o Mimic aprende a chorar, né, nessa brincadeira toda, e aí várias dessas desavenças, tipo de escovar os dentes, essas coisas também vão acontecendo, e o Mimic vai pegando essas coisas também. Aí acontece o seguinte, numa manhã de sol, o filho, né, o David, né, o filho do Edwin, vai lá na cama dele, papai, vamos brincar de pega-pega lá fora de casa, hoje é domingo, vamos ficar de boa e tal, né, vou estar esperando você lá embaixo, né, pra gente poder brincar. Aí o pai, tá bom, vai, hoje eu vou descansar, vou ficar de boa. Aí ele pega e ele vai ver que o moleque, ele na verdade, ele foi pra primeira parte lá da fábrica, ele acha que foi, né, porque assim, ele tem a casa dele e tem, né, talvez a parte da oficina, barra fábrica e tudo mais, bem perto do lado, e parece que o moleque foi lá, ou ele achou que o moleque tinha ido, né, pra perto do Mimic, porque o moleque sempre fazia isso, ele ia sempre pra perto do Mimic, né, já que o Mimic ficava lá perto da oficina lá da fábrica que ele fazia os animatrônicos. E aí ele tava lá, tudo aquela coisa, e aí ele desce, vai, né, depois de um tempo, né, que ele acorda mesmo, ele vai, se troca, e aí ele chama o moleque pra tomar café. E ele não vê o Mimic perto. Ele não vê o Mimic, ele não vê o Mimic, e ele não vê nem o filho dele. Ele fala, fi, café tá pronto. Fi, café tá pronto, cadê o moleque? Começa a gritar pelo moleque, começa a gritar, começa a procurar. Ele vai lá na fábrica, o moleque não tá lá. Aí quando ele volta, ele tá voltando, ele só percebe de longe e ele vê, começa a gelar a espinha. O moleque tá no meio da rua. E aí no meio da rua passa um carro. E aí, infelizmente, acontece a tragédia que o Edwin acaba perdendo seu filho. O carro atropela o David e joga o moleque com tudo, sabe, pra longe. E aí, ele dá desesperado até chegar perto do filho dele, mas o filho dele tá todo quebrado. Ele vai, chama os vizinhos, tipo, 911, por favor, alguém ligue e tal, não sei o quê. E, infelizmente, o filho dele morre ali. O Mimic não saiu da fábrica. O Mimic ficou lá desativado. Então não tem nada a ver com o robô. Um menino que foi pra rua e aconteceu esse acidente trágico na vida do Edwin. E aí, o que acontece? Ele tenta, sabe, ligar ainda pro 911 pra ver se salva o moleque, mas infelizmente não teve jeito. O menino morreu. E aí o Edwin, ele acaba entrando numa depressão absurda por conta disso. Ele entra num ciclo de tristeza e horror por conta, né, dele não ter sido o pai presente, dele ter focado só no trabalho dele e ele ter colocado a responsabilidade disso no Mímico. Aí ele começa a culpar, né, na loucura, né, de querer pôr a culpa em alguém. Ele bota a culpa no Mímico. Você deveria ter cuidado do meu filho, você deveria ter feito isso, você deveria não sei o quê. E ele começa a moer o Mímico, sabe? Ele pega ali, começa a debuiar o Mímico mesmo, né? Com um pedaço ali de ferramenta, começa a debuiar o Mímico. E o Mímico tá acordado e ele começa a fazer sons e barulhos do filho dele. Ele não faz barulho, mas ele faz tipo gestos, né?
sabe? Como se fosse o filho dele. E isso deixa ele mais perturbado ainda, ele começa a moer o bicho mais ainda. Só que ele lembra, né? Que a programação que ele fez dentro do mímico lembra o filho dele. E aí, seriam as últimas memórias do filho dele. E aí ele, sabe, se arrepende do que ele tá fazendo. Ele se arrepende, né, de ter tomado essas atitudes, né? Não só do Mimic, mas também de não ter cuidado da criança, do próprio filho dele. E ele começa a desembestar de chorar. E a história agora, ela dá um pulo. Ela passa alguns meses, mas o foco agora da história não é mais o Edwin. É uma pessoa chamada Dominique, que tá com outros dois amigos, chamados Glenn e Harry. O que acontece? Parece que passou os meses, o Edwin Murray abandonou o lugar, ele não está mais ali perto da casa dele, perto dessa fábrica barra oficina que tinha ali perto da casa dele também. Ainda ficou tudo propriedade da Fazbear, mas parece que esses jovens malucos querem entrar no lugar. Eu não consigo entender por que a maioria das histórias, ou da Fazbear Frights, ou do Tales from the Pizzaplex, a molecada doida quer entrar em lugar abandonado. Não façam isso, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? O que tá rolando é que essa molecada entra no negócio, e aí eles começam a revirar as coisas ali. E aí eles acabam descobrindo algumas coisas que são até bem importantes de falar. Parece que a Fazbear Entertainment, enquanto estava trabalhando com o Edwin, pelo menos naquela época, enviava muitas fantasias. Inclusive um detalhe bem importante que vai falar, quando estava indo o relacionamento Mimic, David lá, o filho do Edwin, eles estavam ali ainda vivos, né? O David estava vivo, eles estavam ainda na história. A Fazbear já mandava algumas roupas, principalmente para que os animatrônicos, sabe, ele fizesse o modelo para as roupas poderem ser vestidas num animatrônico. É isso que eu quero dizer. Então, tipo, ele tava fazendo um negócio pro endoesqueleto poder vestir uma roupa, sabe? E aí a roupa pudesse ser usada por uma pessoa. Aí vai falar, peraí, Cor, você tá querendo dizer que o cara tá elaborando Spring Lock? Não, é diferente. Ele tá montando um endoesqueleto que pudesse usar uma roupa, uma fantasia. São coisas completamente diferentes. Não é Spring Lock do Henry, que o Henry fez lá um negócio para ser uma roupa barra também animatrônico, né? Que você veste tudo e tá tudo junto. Aqui não. Parece que a Fazbear pediu pra ele fazer alguma coisa com um endoesqueleto que pudesse vestir roupas. É isso que eu tô querendo dizer, e parece que era isso que ele tava querendo que o Mimic virasse também. Um bicho que pudesse vestir roupas. Fantasia mesmo, fantasia de bicho, melhor dizendo. Sabe? E aí o endoesqueleto vestia a roupa. Entenderam? É meio diferente, porque no FNAF a gente sabe que os animatrônicos eles são feitos por placas, né? São placas ligadas no endoesqueleto. Então, tipo assim, é diferente de uma roupa, uma fantasia enorme, sabe, ser vestida pelo bicho. Espero que vocês tenham entendido. É diferente do Spring Lock. É isso que eu quero dizer. Bom, agora continuando a história desses três malucos, eles vão investigando as coisas e chegam a algumas conclusões. As Fazbear, ela mandava várias roupas pro Edwin fazer, sabe, ali os apetrechos para ser vestido no endoesqueleto, né, sabe? Várias roupas de tudo que é tipo de coisa. E tem roupas de Jesters. Jesters é como se fosse aqueles coringas, sabe? Aquele meio bobo da corte das ideias. E também outras roupas de outros tipos de bicho que talvez a Fazbear estava adquirindo na época ou querendo testar. Não sabemos ainda. Mas a gente sabe que o lugar foi completamente abandonado e eles encontram algumas gravações antigas ainda, né? Algum gravador que alguma outra equipe já tentou entrar no lugar para talvez fazer o salvage das coisas. E parece que alguma parte da equipe conseguiu pegar algumas peças dos animatrônicos da Fazbear e levar para outro lugar. Enquanto tudo ali virou propriedade da Fazbear, parece que o Edwin e as coisas ali, sabe, eles moveram de lugar, falaram, ó, abandona tudo aí e vamos para outro lugar. Como a Fazbear gosta de fazer bastante, né? Abandona o lugar e vai embora. Isso é recorrente. Tanto todas as pizzarias aconteceram isso. Ah, deu ruim, abandona e vai embora. E é isso basicamente. O Pizzaplex, abandona e... larga tudo, abandona e vaza. É isso, então aconteceu a mesma coisa aqui, só que lá na década de 80. E aí então o que acontece? A molecada tá ali investigando essas coisas, vendo essas paradas, até que aí um dos amigos se separam e eles começam a perceber que uma das roupas de Jester, né, a roupa, né, de bobo da corte, some. E aí eles falam, ah, será que o amigo nosso pegou? Ou o que será que aconteceu e tal, não sei o quê. E aí eles começam a escutar gritos do outro amigo dele que se separou, né, o tal do Harry, e aí eles encontram o cara completamente desmembrado, né. Os caras ali, tipo, ficaram estarrecidos com o cara, sabe, morto ali, e agora eles estão tentando procurar uma saída, mas eles se deparam com alguém vestido, né, com a roupa desse bobo da corte, né, esse Jester maluco. E aí eles falam, é uma pessoa vestindo aquilo ali? É um animatrônico? O que que é? O que que tá acontecendo?
A história agora vai ficar meio de terror justamente com essa molecada entrando no lugar e descobrindo as coisas que aconteceram. Tipo, vamos falar até de coisas da esposa, né, que tava ali guardada. Até isso o Edwin abandonou. As coisas da esposa, do filho, tudo. Parece que o cara largou tudo pra trás. Essa molecada entrou e acabou dando de cara com um bicho que se veste de coisas. Muito provavelmente o Mimic. Aí acontece uma reviravolta, né, nas informações também. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o quê? Parece que o Harry, ele foi pro saco mesmo. E eles tentam sair, dá um caramba. O Dominique, ele tenta um sono, desmaia lá, dá uma porrada e tal. O Glenn tenta salvar ele, eles vão e tentam sair, tentam, sabe, brigar com o bicho. Mas o que acontece é o seguinte: o Glenn, ele começa a falar com o Dominique pra acordar, né, pra fazer alguma coisa. Fala, a gente tem que pegar alguma coisa pra parar com o que quer que seja quem que esteja vestindo essa roupa. Nós temos que fazer alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá na fábrica, vamos procurar alguma coisa pra gente poder fazer. E parece que o Glenn tava protegendo o Dominique, né, do tal ataque, tentando esconder ele. Não dá pra entender direito porque parece que tem um apagão aí de algumas horas do que tá acontecendo. Mas aí o que rola é o quê? Parece que eles chegam na seguinte revelação pra gente. A galera que entrou não é uma molecada qualquer, não. Parece que, na verdade, é um time da Fazbear Entertainment para justamente ir lá e limpar a bagunça. Ir lá e limpar a cagada toda, né? De ter algum outro bicho ali ainda dentro, né? Que talvez a equipe A acabou, né, fazendo. O que acontece? Pra chegar nessa coisa é o quê? O Glenn, ele vai falar assim pro Dominique, olha, parece que aconteceu o seguinte... E isso a equipe dele não sabia, né? A equipe do Dominique. Fala assim, ó, parece que uma outra equipe veio aqui, porque eles começaram a achar partes de corpos de outras pessoas também. E aí, tipo, parece que mandaram uma equipe aqui antes, essa equipe deu ruim, parece que, sei lá, enfrentaram alguma coisa e todos morreram. E aí chamaram a gente pra vir aqui, pra ver se a gente acha alguma coisa e tentar ver o que tava acontecendo e depois sair fora, né? Tentar pegar as últimas coisas e tal e tentar vazar. Mas não deu certo. Parece que agora tem esse bicho e agora esse bicho tá vindo atrás da gente, né, essa pessoa e tal. E quando eles estão conversando a respeito disso, e aí é revelado que eles são funcionários da Fazbear, toda hora acontece o caramba, e aí o Mímico aparece de novo, vestido agora com um bicho de cogumelo, e ele vai pra cima e começa a dar porrada, e começa a vir e tal. E aí o Dominique, ele sai correndo, ele não pensa duas vezes, ele tá ainda mancando, mas ele sai correndo. Aí o Glenn tenta enfrentar o bicho, mas muito provavelmente o cara também foi dessa pra melhor. E aí o Dominique, ele começa a pensar e ter culpa, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu volto e tal. E ele tenta pegar alguma coisa, mas no fim também dá o caramba. Parece que um bicho vestido de leão, né, vestido todo de leãozinho ali, também pega ele e plau, parece que vai e pega o cara também, e aí acaba, né, matando toda a equipe que tentou entrar lá pra pegar o resto das coisas. Isso é a história de The Mimic. Vamos lá, vamos tentar resumir o que tá acontecendo pra vocês entenderem o que rolou aqui, que é bem confuso da metade pra frente. O que rolou foi o seguinte: o Edwin Murray, ele acabou criando esse animatrônico pra tomar conta, né, do filho dele. Mas aí ele acabou colocando uma programação que é o Mimic 01, e esse bicho acabou criando algumas novas tarefas e funções por conta própria de ver, né, o filho dele, sabe, o David, né, sabe, vestindo roupa, vestindo as coisas e tal. Ele começa a ter esse comportamento de criança e comportamento, sabe, de se vestir, aquela coisa toda, já que o filho dele tava crescendo, tava aprendendo a fazer essas coisas. Porque ele queria trabalhar nos negócios da Fazbear, mas aí acontece, né, o acidente, infelizmente, com o filho dele, e aí ele fica completamente consternado e vai lá e tenta destruir o Mimic, mas parece que não deu certo. Parece que quando descobriram que o filho dele morreu, parece que a Fazbear, como já tinha comprado, né, o cara, acabou pegando ele e algumas outras coisas importantes e foi embora, deixaram as coisas lá. E aí alguns meses se passaram e aí eles mandam algumas equipes pra continuar fazendo varredura. Eles tampam todo lugar pra ninguém entrar e deixam tudo o resto lá dentro, falando, ó, o cara abandonou, o cara perdeu o filho e agora a gente que vai tomar conta do cara. E aí manda uma equipe lá pra fazer a varredura e aí o Mímico, que tecnicamente estava destruído, acabaram deixando lá dentro. E aí o Mímico, parece que a equipe acabou reativando o lugar, né, pra ver as coisas e tudo mais. E aí esse Mimic acorda com a energia do lugar. E aí então o Mimic vai pra cima, né, agora todo bugado e avariado por culpa do Edwin. E aí o bicho se veste com as roupas e tudo mais e vai pra cima da galera, matando quem entra lá dentro, sabe, fazendo as tarefas e tal, meio bugadas das ideias. E aí acontece também com a segunda equipe, que é o que a gente tá vendo na história,
que eles tentam fazer a mesma coisa e o Mimic acaba matando todo mundo. Então, o comportamento de se vestir é justamente tentando imitar o David, né, que é o filho do Edwin, e também, né, tudo que aconteceu envolvendo, né, que ele perdeu a esposa no parto, aquela coisa toda. Ele criou esse bicho e tudo mais, né, pra tentar fazer alguma coisa. E o tal tigre tudo mais, é pra lembrar o rosto do filho, né, pra lembrar, assim, o brinquedo do filho que ele tentou fazer lá com o Mimic, aquela coisa toda. Mas vocês viram, né, que deu tudo errado, deu ruim pra caramba. Enfim, o bagulho foi todo atacado. Esse cara acabou criando um bicho completamente avariado e virou, né, depois, anos depois, acabou entrando no Pizzaplex e virando o que virou. O que vocês acharam da história? Bom, sinceramente, é só dando um background mesmo que a gente precisava, né, para entender de onde veio esse bicho, como que ele foi criado, de onde ele nasceu. Mas agora temos ainda o epílogo desse livro, para aí depois nós irmos para o livro Tiger Rock, pra gente finalmente, né, finalizar o livro, né, o Nex, e irmos para o Tiger Rock, que ainda tem um epílogo. E aí a gente vai ficar já nossa, a gente vai ficar na cara do gol pra resumir o B7 parte 2, que é o próximo livro de FNAF, que vai sair em outubro. Mas já tô sabendo que tem uns resumos saindo aí, qualquer coisa eu trago um vídeo pra vocês. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.